Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero fazer um vídeo sobre um livro que eu gostei muito, né? Uma grande revelação, agradecendo já ao meu grande amigo Douglas aí por essa indicação, né? A gente sempre fala sobre temas da Guerra Civil Espanhola, antes da Segunda República e também pós Guerra Civil Espanhola, da época franquista, né? E ele me apresentou a um autor que eu não conhecia, conhecido como Francisco Umbral. O Francisco Umbral, o Paco, né? Conhecido como Paco, né? De Francisco, né? Ele era madrilenho, né? Nascido em Madrid em 1932 e faleceu em 2007. Ele era um jornalista, tinha um estilo jornalístico, né? Nas suas escritas, contribuiu para diversos jornais também, principalmente crônicas sobre Madrid. E aí eu me deparei com esse livro aqui, Madrid 1940, Memórias de um Fascista, que ele vai escrever a história de um personagem que viveu na Madrid logo após a Guerra Civil Espanhola, e uma Madrid ainda bombardeada dos vários intentos do Franco de conquistar a cidade, né? E aquela cidade considerada maçônica, liberal pelos nacionalistas, que tanto nutriam ódio aquelas milícias republicanas que majoritariamente Madrid estava na mão dos republicanos, né? Tinha a Quinta Coluna, aquela Quinta Coluna, que inclusive a gente usa essa expressão até hoje, de franquistas, mas ela ficou quase toda a guerra nas mãos da esquerda, né? Republicana, vamos dizer assim, né? E esse personagem, então, ele conhece a Maria Prisca. Maria Prisca era uma mulher que era amante de um dos ministros do Franco, né? E ele desenvolve um romance com ela. Ela era uma mulher, ele vai falar inclusive da Madrid das PP, né? Não vou falar a palavra inteira para não cair o vídeo, né? As mulheres da vida, né? Vai falar que era uma Madrid ainda onde isso era muito forte por conta da fome, da escassez. Durante a Guerra Civil Espanhola, os que viviam no campo tinham a condição ainda de plantar, mas os madrilenhos, que são conhecidos como gatos, né? Os gatos, quem nasce em Madrid, eles tinham que se virar e passaram muita fome, porque não tinham terras agricultáveis por fazerem parte de uma cidade grande, né? Então as pessoas que viveram nas zonas mais urbanas sofreram mais até do que as campesinas, né? E ele vai falando que ele chega logo em Madrid, ele é um escritor, ele é um membro da Falange, né? Ele é um falangista, né? E ele quer publicar os seus escritos, né? Ele é um escritor de província, né? Num jornal que é parecido com a Gaceta Literária do Jiménez Caballero. Jiménez Caballero, grande falangista, até mesmo antes da Falange tinha aquele jornal lá, Gaceta Literária, né? E ele conhece um sujeito chamado Dionísio, né? Esse Dionísio, ele é muito chegado do Juan Aparicio. Juan Aparicio foi um falangista também, né? E ele entrevista esse personagem principal, o Juan Aparicio, falando que ele era da Falange e tudo mais e tal, trazendo o caráter mais pagão da Falange, que não era mais aquela Falange ligada ao catolicismo, e tinha essa divisão na direita espanhola, os mais falangistas, mais ligados até alguns deles uma tradição pagã, e que queria muito a aproximação da Espanha entrando na guerra do lado da Alemanha, e os católicos mais conservadores, tradicionalistas, que viam com maus olhos a Falange, porque tinha um caráter mais fascista e também mais ateu, né? Meio que até ateístico, né? De certa forma, né? E ele conhece um sujeito chamado Dionísio. E esse Dionísio ficou de publicar os seus poemas, mas ele não publica porque ele acaba indo para a Divisão Azul. Tá naquela efervescente, 1940 não só o ano, é a década de 1940 que é retratada nesse livro. E em 1941, depois da Operação Barbaroja, né, os espanhóis enviaram uma divisão de voluntários para lutar na frente russa. E esse Dionísio vai na Divisão Azul, que era uma divisão muito influenciada e criada, de certa forma, né, com a iniciativa do Ramon Serrano Suñer. Ramon Serrano Suñer, ele era cunhado do Franco, né, e ele queria que a Espanha tivesse uma aproximação maior com o eixo, mas o Franco sempre foi resistente a tudo isso, então se chegou nessa criação dessa divisão e eles são enviados para lá.
Ele convida o personagem principal a ir para a Divisão Azul, mas ele não quer combater numa guerra, ele é um intelectual. Ele quer trabalhar com as letras, né? O curioso é que o Umbral descreve uma Madrid muito, muito conhecida, né? Aqueles letreiros do Tio Pepe, né? Dom Pepe, Tio Pepe dos conhaques, tão famosos, a Gran Via, Puerta del Sol, o Paseo de la Castellana. Ele vai falar da Gran Via, que tinha um caráter mais, se a gente for parar para ver, mais monárquico até do que a Castellana já algo mais progressista. Todos esses tradição e modernidade coabitando na mesma cidade, né? E ele vai falar da Madrid das tertúlias, né? Me lembrou muito as tertúlias que o Valle-Inclán, Ramon de Valle-Inclán participava, né? E aí ele fala de um bar chamado Chicote, né? Chicote, que é um bar onde tinham essas tertúlias e tudo mais, né? E o personagem, ele vai ser convidado, meio que até intimado por alguns líderes da Falange, para desempenhar um trabalho meio sujo, que é o trabalho de delator. Vocês sabem que em todas as ditaduras você tem os delatores, né? Aqui no Brasil nós tivemos o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, na época do regime militar, e lá na Espanha era uma forma diferente de se fazer delação, porque eram jornalistas. Então eles usavam a investigação jornalística, a indução e a dedução da investigação jornalística para encontrar dissidentes ou encontrar subversivos comunistas ou qualquer coisa assim e denunciá-los ao regime. E nesses primeiros anos franquistas, o Franco estava fazendo uma limpeza na Espanha, né? Desses grupos que eram os grupos derrotados da esquerda. Eu até anotei aqui, tinha um dito popular que eles falavam que eram para limpar os fundos da Espanha, limpiar los fondos da Espanha. E era uma limpeza, não digo étnica, mas uma limpeza ideológica, né? Em se erradicar todos os subversivos, né? E aí fala de Málaga, dos fuzilamentos, tudo mais, né? Paralelo a isso, vários personagens vão aparecer nesse livro, né? Que eram reais, não só o Jiménez Caballero e o Aparício, mas também o Manolete, que era um toureiro famoso das ventas, né, lá da Praça Maior, que se recusou a ir para o México torear baixo a bandeira republicana. E ele foi um ardoroso defensor do franquismo. E esse toureiro, Manolete, né, que era o Manuel Rodrigues, né, foi um toureiro muito famoso, muito conhecido naquela época, tal. Se vocês forem a Madrid, se vocês forem nas ventas ali onde tem a Praça Maior, eles ainda têm alguns azulejos da época dos republicanos, com a bandeira republicana e tudo mais, porque a Praça Maior teve uma reforma durante a Segunda República, e logo depois veio o regime franquista e tudo mais. Então tem aquelas cores vermelho, ouro e roxo, né, morado, que eles falam, os morados dos republicanos tem lá, né? Ele vai falar da democracia orgânica, né, que era o regime do Franco, essa democracia orgânica, que já naqueles tempos tinha abolido a votação, então não se votava mais, né? E era um regime de famílias, essas famílias que tomavam conta, eram basicamente partidos mais conhecidos como famílias, e que era ligado a tudo isso. Ele vai mencionar também o antissemitismo muito presente ainda naquele lugar, e principalmente vindo de alguns autores que nós conhecemos e são muito consagrados, né? Inclusive da geração de 98, que é o Pío Baroja. O Pío Baroja, um ardoroso, ele era basco, né? Mas foi um ardoroso antissemita e fez alguns escritos até contra os judeus, até meio calorosos, assim, né? Da geração de 98, da Generação de 98, ele fala que só tinha sobrado o Azorín, e ele vai falar que eles consideravam o Azorín e o Baroja escritores de carreira, né? Escritores de carreira, né? Então tem essas coisas curiosas de uma Madrid que tinha acabado de sair de uma guerra civil e tentava se reinventar na tradição, mas também de uma modernidade conservadora. Era o modernizar conservando, mais ou menos, que acontecia naquele lugar, né?
essa prática de encontrar subversivos e persegui-los, ela existia também do lado da esquerda durante a Guerra Civil, que ele vai falar inclusive da Tcheca. A Tcheca era aquela polícia internacional secreta russa, né? Era ligada à NKVD também, que depois vai virar a KGB, onde eles perseguiam não só os fascistas, mas depois até os próprios anarquistas e trotskistas, né? E ele vai falar, nesse contexto, que os nacionalistas estavam se utilizando de métodos parecidos com o da Tcheca e querendo fazer uma espécie de vingança ao Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, que era o nome principal do Partido Comunista Espanhol e tudo mais, né? A Divisão Azul, ele vai falando daquele ambiente ao qual foi formando essa unidade de combate que vai ser enviada à frente russa, né? E ele fala justamente que tinha aquele lema que a gente conhecia, que era Rússia es culpable, Rússia é culpada, né, da guerra civil, do comunismo na Espanha e tudo mais. Então os divisionários queriam se vingar através desse lema. E esse lema do Rússia es culpable, eu tenho até anotado aqui, ele é plagiado do Ortega y Gasset, que escreveu Monarquia est delenda. Então ele estava falando que naquela época dele liberal, ele foi um defensor da República por um tempo, falando que o culpado dos problemas da Espanha talvez fosse a monarquia. Então a monarquia est delenda virou também depois esse lema Rússia es culpable também, né? E aí ele vai falando de várias coisas históricas mesmo, porque é um livro que tem muita citação de obras e que se você conhece bastante personagens intelectuais da Espanha, históricos, fica muito mais fácil. Ele vai falar do Fernando Fernán Gómez, né, que era aquele ator famoso, nascido no Peru, né, pelirrojo, né, ruivo, né, nascido no Peru, que fez muito sucesso. Ele era um artista, escritor, dramaturgo, escritor de teatro também, né, que ficou muito conhecido aqui no Brasil por aquele filme A Língua das Mariposas, que ele fez o papel do professor, acho que é o Dom Gregório, né? E falecido já também, mas viveu bastante tempo na Espanha e foi um ardoso defensor da República também, Fernando Fernán Gómez, né? E ele vai falar também que naquela época, nos cinemas, estavam estreando aquele filme famoso, Raça, né? Raça, que era um filme do qual o roteiro tinha sido escrito pelo próprio Franco, né? Pelo próprio Francisco Franco. Então, as filas dos cinemas, elas estavam enormes, né? Para poder para receber aquele público que queria assistir aquele filme e tudo mais. E esse filme tem algo curioso, porque ele foi refeito depois, né? E a versão mais antiga dele foi uma versão que eles descobriram depois que estava na Alemanha, né, essa versão mais antiga dele, porque depois a nova versão dele foi feita tentando desvincular o regime franquista da Falange e tudo mais, né? E essa versão nova é uma versão dos anos 50, mas a versão original é de 1940, que é essa versão logo após a Guerra Civil também, né? Eles tinham o Sindicato Vertical, que tinha um jornal chamado Pueblo. Esse jornal chamado Pueblo era um jornal muito famoso, político da época também, que o autor principal, o personagem principal, ele quer colaborar para esse jornal, né? Então ele fica nessa Madrid com todos esses acontecimentos, todas essas citações de pessoas e lugares famosos. Ele passa pelo Parque do Retiro, né? Tem o Parque do Retiro, muito famoso em Madrid, onde tem estátuas ao Alfonso XII também, né? Se vocês conhecem Madrid, vale muito a pena ler esses livros, esse do Umbral, né? Principalmente esse livro, porque ele situa uma Madrid antiga e vai citando esses eventos, né? Claro, é uma ficção, mas é uma ficção que envolve nomes reais, né? Nomes verídicos, né? Enfim, e aí ele vai falando também que a Espanha, para os mais conservadores e tradicionalistas, eles queriam que ela se tornasse um satélite do Vaticano, né? E então tinha esse entrechoque com a Falange, que já estava sendo mal vista pelos franquistas, pelo próprio Franco, a Falange,
e a Falange ficava mais nas mãos do Ramon Serrano Suñer, né? Os escritores mais tradicionais da Falange começaram a ser mais marginalizados. E nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, né, depois de 45, essa marginalização vai ser ainda mais acentuante, mais forte, gerando uma marginalização do partido da Falange por parte dos direitistas do regime do Franco, né? Ele vai falando também que ele compra uma camisa azul lá no centro de Madrid, que era a camisa dos falangistas, usava aquela boina vermelha, a boina roja, né? E aquela situação de uma cidade onde até os cães se alimentaram durante a Guerra Civil Espanhola de carne humana, que eram as pessoas que morriam na guerra, né? E até os cães da cidade e os gatos eram meio selvagens por conta daquela sensação, daquele estado de anomia que tinha produzido e gerado a Guerra Civil Espanhola, né? Bom, o alter ego do Umbral, ele é conhecido como Mariano Ambrijo, né? Que é o personagem principal. Esse Ambrijo que vai a Madrid, né? Sai da sua cidade mais provincial e vai para Madrid para tentar viver a vida como um jornalista, escrevendo para os periódicos, jornais de lá, só que acaba sendo envolvido nessa linha de delações e de entregar os subversivos, né? Ele vai falando também de uma Madrid onde perto do Escorial, né, o Escorial, que é aquele palácio real desde a época do Carlos V, né, que tem em Madrid, estava sendo erguido o Vale dos Caídos. Ele vai narrando inclusive as pedras que eles estavam quebrando e dinamitando para poder erguer aquele mausoléu, onde depois que o Franco morreu ele foi enterrado lá e recentemente foi tirado de lá, mas o José Antônio está lá também, o José Antônio, líder da Falange, né, está enterrado lá junto com homenagem aos caídos da Guerra Civil, né. E ele vai falando aqui de uma Madrid também que recebia refugiados russos do terror vermelho, né, na União Soviética, que iam tentar a vida na Espanha, né. Muitos deles eram futebolistas também, que iam já naquela época jogar na Espanha, no futebol, e eles fugiam, alguns eram russos brancos, né, anticomunistas, que fugiam daquele regime para viver na Espanha, né. Depois da Guerra Civil Espanhola veio a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial muitos nazistas e líderes fascistas viram na Espanha uma oportunidade, um lugar de morar. Inclusive foi o lugar onde o Léon de Grille, aquele líder fascista belga, viveu e escreveu a carta ao Papa e teve um movimento político ativo na Espanha, né? O Adolf Galland, que era aquele piloto da Luftwaffe, ficou um tempo na Espanha, mas depois ele foi para a Argentina. Ou seja, e aqui ele vai explicando também, já depois da guerra, uma proximidade que o Franco começou a ter com os Estados Unidos, né? Isso já se aproximando dos anos 50. E nos anos 50, se eu não me engano, em 55, se eu não estou enganado, o Ike Eisenhower, né? O presidente que foi o general Eisenhower americano, que depois era presidente, o Ike, né? Ele vai à Espanha e visita a Espanha e se aproxima por conta da Guerra Fria do regime franquista, porque a Espanha era um lugar tático onde os americanos criaram bases navais, principalmente no sul da Espanha, lá na Andaluzia, né? Então há uma proximidade e um reconhecimento do regime franquista, e a Espanha só vai entrar na ONU nos anos 50. Então até esse primeiro período dos anos 40, Madrid 1940, até a metade da década de 50, foi um período muito difícil, o período da fome, né, o período do embargo econômico. A Espanha sofreu um embargo econômico e muito a Espanha deve à Argentina do Perón, porque foi a Argentina do Perón que enviou alimentos. Meu pai, que é espanhol, ele falava quando ele era criança, que ele lembrava dos anos 50, né, que na escola chegava leite e queijo que vinha da Argentina, né? E era a única fonte que eles tinham de, muitas vezes, desses alimentos, até mesmo de frutas também, que vinha aqui da América do Sul para lá, né? E salvou a Espanha da fome, né? Isso salvou a Espanha da fome, né? Depois, nos anos 60, o país já começa a se modernizar, é industrializado, e nos anos 70, com a morte do Franco, tem a abertura econômica, né?
Eu não vou falar o livro inteiro detalhado, mas para quem gosta de história e quem conhece Madrid principalmente, e não só os personagens históricos, mas os locais de Madrid, a Puerta del Sol, Puerta del Alcalá, Passeio de la Castellana, Gran Via, o bairro o Parque do Retiro, as Ventas, tudo isso para quem conhece a cidade é um livro muito bacana, porque é um livro que se passa e vai e na tradição do Umbral, ele vai descrevendo a capital espanhola, né, com esses eventos nos olhos desse personagem numa época terrível de revanchismo, né? Todo regime que vence, ao invés de procurar uma conciliação e pacificar o país, ao invés disso fica procurando revanchismos que só causam mais dor, ódio e vingança, que são coisas que não fazem bem para a unidade de um país, ou pelo menos de um país que queira ter uma certa união, né? É isso aí, gente. Muito obrigado. Recomendo essa edição aqui, que é uma edição portuguesa, que tem um prefácio escrito pelo José Saramago. É um livro de 93, 94, e o prefácio dele é escrito pelo grande José e saudoso José Saramago, né? Muito obrigado, grande abraço. Se inscreva no canal. Valeu!